Oi, nesse vídeo a gente vai comentar as resoluções dos quizzes da semana 1, dos vídeos da semana 1, da disciplina de Introdução a Conceitos de Computação. Então foram 2 vídeos, então temos 2 quizzes. A primeira questão, referente aí à primeira videoaula, é sobre computação e informática, né? Então, em relação aí às definições de computação e informática, selecione a alternativa correta. Então, antes de olhar para as alternativas, vamos rever esses conceitos segundo o material aí da primeira videoaula. Então, como você pode ver, a computação pode ser olhada, né, não uma definição ainda muito formal, mas já serve aqui por enquanto, que é qualquer atividade realizada para atender um objetivo claro que beneficia, precisa ou cria dispositivos computacionais. Então, computação aí é essas atividades, qualquer uma delas que tem relação com dispositivos computacionais. Celulares, tablets, computadores desktop, laptops, servidores, dispositivos embarcados, qualquer coisa que a gente possa considerar como um computador, um dispositivo computacional. Temos também que, em relação aí ao que o dicionário define com relação à computação informática, no caso Michaelis, de 2016, computação é o ato ou o efeito de computar qualquer trabalho ou atividade que envolva o uso do computador. Então, qualquer trabalho ou atividade que envolva aí usar computador é considerado aí como computação, né? Qualquer ato ou efeito que use o computador. E a informática é um pouco mais abrangente no sentido de que é o estudo da computação e também agora do processamento de informações. A computação só envolve o uso de, só entre aspas, claro, envolve o uso do computador. Só usar. E a informática tem um objetivo mais claro no sentido de estudar a computação e o processamento de informações, por isso informática. E aí, informações que abranjam todos os aspectos relacionados com hardware e software. Então, a informática aí acaba sendo um pouco mais abrangente nesse sentido. E aí, voltando aqui, a gente pode olhar para as questões, para as alternativas. A primeira diz que a computação lida com questões de processamento de dígitos segundo regras em um dispositivo computacional. De acordo ali com os slides, isso é o que mais realmente se aproxima das definições. Então, a computação vai lidar realmente com o processamento de dígitos, tá? Segundo essas regras, que é o que a gente define no software, e esses processamentos de dígitos, no caso ali, seriam os dígitos binários, né? 0 e 1, lógica binária, lógica booleana, que é o princípio de funcionamento de qualquer computador digital, que são os computadores aí, os digitais, que a gente de longe mais usa nos dias de hoje. Então, basicamente, computar e fazer isso. Você vai processar ali dígitos que vão representar dados ou informações, segundo regras, ou seja, segundo um programa, segundo um software, num dispositivo computacional. Então, qualquer coisa que seja um computador. Então, A realmente é a correta. A B diz que a informática compreende exclusivamente o desenvolvimento e aprimoramento de hardware, que é incorreto, porque a gente viu que a informática aqui envolve também o software, então não é só hardware, como a gente viu aqui, ó. Então, abrange os aspectos relacionados com hardware e software. A C diz que a computação refere-se às ações realizadas pelo usuário em um sistema computacional. A computação refere-se olhando aqui, a qualquer atividade realizada aí em dispositivos computacionais. Então, como é um ato ou efeito, né? Como ali a computação, ela é um pouco mais que isso, né? A alternativa aqui não está de toda errada, vamos ser bem sinceros.
Dizer que a computação refere-se às ações realizadas pelo usuário em um sistema computacional. É que a computação, nesse sentido, ela é uma atividade que não necessariamente ela envolve um usuário. No que sentido eu quero dizer? No sentido de que o computador, uma vez programado e pronto, com certeza, quando ele foi programado, quando ele foi desenvolvido em termos de hardware e programado em termos de software, é claro que isso envolveu ali um programador, um engenheiro e tal. Só que tem muitos computadores que eles operam de certa forma ali independente, tá? Então, dizer que a computação refere-se às ações realizadas pelo usuário em sistema computacional nem sempre é verdade, porque às vezes esses computadores operam de uma forma relativamente autônoma, né? Então, você tem aí alguns computadores, por exemplo, se você pensar em como a internet funciona, muito do que envolve o funcionamento da internet funciona automaticamente. Você só precisa ali de alguma manutenção, de alguém ali para supervisionar. Mas a ideia é que você não tem ali uma pessoa envolvida diretamente no trabalho, vamos dizer assim, desses computadores. Então, a computação ela é referente às ações realizadas pelo computador. Então, o foco aqui na computação é o computador. Tá certo que a computação serve para os usuários, né? O objetivo final da computação é servir para as pessoas, para os usuários. Mas uma computação, um cálculo nesse sentido, ele é relacionado ao computador propriamente dito, mais do que ao usuário nesse sentido. Então, assim, a alternativa C ela não está de toda correta, mas a A está mais correta que ela. A D diz que a informática compreende o ato de computar, e quem compreende o ato de computar é a computação, né? A informática ela envolve ali também, além de estudar a computação, envolve o processamento de informações, como a gente viu. E a E diz que a computação é qualquer atividade que é realizada com o uso de computadores. Aqui também mais uma alternativa aí que não está de toda errada, né? Ficou até meio um pouco mal redigida aí essas alternativas, mas assim como na C, uma possibilidade de por que isso não pode ser considerado correto é porque aqui a definição do dicionário, né, ela está dizendo que a computação é qualquer trabalho ou atividade, né? Então aqui, como só está dizendo atividade, que envolve ali o uso de computadores, ou realizada com o uso de computadores, faltou trabalho aqui nesse sentido. Particularmente, eu acredito que essa palavra trabalho, a ausência dela, ou colocar ela aqui não faz muita diferença, né? Não significa que essa alternativa está necessariamente incorreta, tá? Mas ali, segundo a definição do dicionário, faltou o trabalho ali, né, especificamente. Mas não deixa de estar certo, que a computação realmente é qualquer coisa que você faz usando computadores. Se você está fazendo alguma coisa que envolve o uso de computadores, esteja você na frente do computador ou não, ou o computador trabalhando, vamos dizer assim, sozinho, ele está realizando computações, seja para você ali diretamente, ou seja como parte de um sistema maior. Então, né, aí não está de toda incorreta. De qualquer forma, o que é considerado correto aqui é realmente dizer que a computação lida com o processamento de dígitos segundo regras num dispositivo computacional. Bom, indo para a próxima questão, que é só uma questão histórica, a gente não tem muito o que discutir, nem elucidar aqui ou clarear em relação às informações aqui, porque só está fazendo uma pergunta simples sobre história. Diferentes máquinas de computar foram desenvolvidas ao longo da história, e nesse contexto, qual foi o primeiro computador eletrônico, digital, de propósito geral? E aí a gente seleciona qual que é esse computador. Isso também está nos slides aí referentes à segunda videoaula, dos primeiros computadores eletrônicos digitais, e vemos claramente aqui que na descrição que é feita do ENIAC, então
do ENIAC, afirma-se aqui logo no primeiro tópico que ele foi o primeiro computador eletrônico digital de propósito geral. Então, não tem aqui muito o que discutir nem explicar, realmente, porque aí a resposta está bem direta. Então, alternativa A, ENIAC, como o primeiro computador eletrônico digital de propósito geral. Com isso, fechamos aqui as duas questões dos quizzes relacionados às videoaulas da semana 1 da disciplina de Introdução a Conceitos de Computação. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo. E não se esqueça, se você está assistindo pelo YouTube, não é o nosso apoiador classe A, e quiser ou puder contribuir com o nosso projeto através aqui do Pix, é só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e fazer uma doação em qualquer valor que você quiser. Agora sim, é isso e até a próxima.